A nossa reflexão de hoje parte de uma pergunta que, olha, talvez seja uma das mais humanas que existem. Como é que eu posso, de verdade, ajudar alguém? Sabe aquela sensação, aquele aperto no peito quando a gente vê alguém que amamos passar por um momento difícil? É um sentimento que nos conecta, que nos torna humanos. E ele quase sempre aparece nos nossos laços mais importantes. Seja com pais, irmãs, filhos, essa vontade de poder de alguma forma tirar a dor do outro com as próprias mãos. Nossa, ela chega a ser imensa. E isso se estende, claro. Com as amizades acontece a mesmíssima coisa. A gente quer o bem, quer ver a pessoa florescer, mas muitas vezes nos sentimos de mãos atadas, sabe? E, claro, nas relações afetivas, essa questão fica ainda mais intensa. Como ser um porto seguro sem querer tomar o leme da vida do outro pra gente? Ok, então vamos mergulhar um pouco nisso. Porque essa vontade de ajudar, que parece uma coisa tão simples, na verdade esconde uma complexidade enorme. E para guiar a gente, vamos usar como companhia as reflexões do Carl Rogers, no livro Tornar-se Pessoa. Mas, veja bem, não como um manual de instruções, e sim como um convite para pensar junto, a partir da experiência de alguém que dedicou a vida a essa pergunta. E aqui já vem a primeira grande virada de chave que o livro propõe. A pergunta muda. Deixa de ser como é que eu conserto essa pessoa para se tornar como eu posso criar uma relação que sirva de terreno fértil para que a própria pessoa encontre seu caminho. A diferença é sutil, mas é transformadora. Mas antes de descobrir o que funciona, Rogers nos conta que precisam entender o que não funciona. E é bem aqui que muitos de nós talvez nos identifiquemos. Ele chama isso de aprendizado negativo. É quando a gente percebe na prática que as nossas melhores intenções, sabe, nossas tentativas mais comuns de ajudar, muitas vezes não só falham, como podem até piorar a situação. Olha só este contraste. De um lado, as nossas tentativas, dar conselhos, apontar o que parece ser a solução óbvia, dizer o que a gente faria no lugar do outro. E do outro lado, o que a pessoa frequentemente sente: inadequação por não conseguir seguir o conselho, mais sofrimento e, no fundo, uma solidão profunda por não se sentir de fato compreendido. E essa citação ilustra isso de uma forma brilhante. A mudança que vem de fora, que é imposta, é como um curativo que não cola direito, sabe? Ela logo desaparece e ainda por cima reforça a crença da pessoa de que tem algo de errado comigo. O ponto crucial é que a verdadeira mudança só pode vir de dentro. Então, peraí, se dar conselhos não é um caminho, qual é a resposta? Para Rogers, a resposta não é uma ação, mas um estado. A resposta é a própria relação. E ele define o que chama de relação de ajuda dessa forma aqui. É um tipo bem específico de vínculo, onde o objetivo não é resolver, mas sim promover. Promover o crescimento, o desenvolvimento, a capacidade da pessoa de lidar com a própria vida é um processo de empoderamento, não de tutela. Certo, mas como é que se cria essa tal relação? O Rogers identificou três condições, três qualidades essenciais que, quando estão presentes, criam um ambiente seguro para o crescimento. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira condição, e que talvez seja a base de tudo, é o que ele chama de genuinidade. É a coragem de ser quem se é, de ser autêntico na relação. Isso quer dizer estar na relação sem máscara, sabe? Sem aquela fachada de a pessoa que sabe tudo ou de a pessoa que está sempre bem. É ser real, ser transparente. É permitir que o outro encontre uma pessoa de verdade ali, não um personagem. A segunda condição é a aceitação. Ele também chama isso de apreço positivo incondicional. E olha, isso aqui é muito profundo. Aceitar não significa concordar com tudo, mas sim respeitar a pessoa como ela é, naquele momento. É um desejo genuíno de que ela tenha o direito de sentir o que sente, de ser quem é, sem o nosso julgamento. É um calor humano que diz: você tem valor, independentemente de qualquer coisa. E por fim, a terceira condição, que se conecta totalmente com as outras duas, a compreensão empática. Empatia aqui não é só aquele clichê de se colocar no lugar do outro. É uma tentativa sensível, ativa, de enxergar o mundo com as lentes da outra pessoa, de sentir o significado que as experiências têm para ela. É como caminhar ao lado, tentando entender a paisagem interna que só ela vê. Genuinidade, aceitação e empatia. Quando a gente pensa nessas três condições juntas, a gente percebe que a ajuda de verdade tem menos a ver com técnica e muito mais a ver com a qualidade da nossa presença. E talvez o resumo de toda essa análise seja este.
A ajuda que realmente facilita o crescimento não é sobre uma performance, não é sobre fazer por alguém. É sobre a coragem e a humildade de simplesmente ser com alguém em sua jornada. Rogers conclui com essa hipótese. Ele diz que se a gente consegue oferecer esse tipo de relação, a outra pessoa, por conta própria, vai usar essa segurança para se organizar, para crescer, para se tornar mais inteira, mais autêntica, mais a pessoa que ela mesma gostaria de ser. Então, nesta nossa análise, vimos que a vontade de ajudar pode nos levar de um impulso de consertar para um convite de se relacionar. Saímos de uma lógica de soluções para uma de condições. E a pergunta final que fica no ar é para cada um de nós. Como é que essa reflexão toda ecoa aí dentro? O que ela muda na forma como a gente enxerga as nossas relações?